mostrar para vocês o seguinte, senhoras e senhores. A gente estava falando do experimento de Stern-Gerlach até agora usando átomos de prata, certo? E eu falei para vocês que esse resultado experimental foi refinado e refinado ao longo do tempo, várias e várias vezes. Esse resultado foi tão refinado, mas tão refinado, que esse Rosen Maldlavers, um pequeno indiano, um ser humano que não é um físico, tá aqui escrito, ele é um pesquisador independente, ele conseguiu reproduzir o experimento de Stern-Gerlach usando elétrons livres. É isso mesmo. Os elétrons não estavam no átomo de prata. O cara fez, em casa, um feixe de elétrons livres, construiu um ímã, passou os elétrons pelo ímã e verificou a existência do spin do elétron na casa dele. Então, se esse cara conseguiu, eu confio que todos vocês também conseguem. Se alguém tiver curiosidade, eu passo esse artigo para vocês, porque sinceramente, eu tô morrendo de vontade de reproduzir isso daqui em casa. Eu adoraria poder fazer isso na minha mesa. Então vamos lá. A ideia é só a gente passar por cima do trabalho dele, né? Aqui ele dá uma reprodução histórica do que aconteceu no experimento Stern-Gerlach. A gente discutiu em muito mais detalhe no nosso curso. Que ele fala da força, né, que o elétron vai sentir. Muito texto, muito texto, muito texto. Daí ele fala de uma previsão teórica clássica para o que deveria acontecer com o experimento de Stern-Gerlach, que é basicamente a conta que a gente fez. Ele vai sentir uma força constante, certo? E ele vai ser defletido basicamente por uma função horária de segunda ordem, que as partículas vão ter aceleração constante. Acontece que, para o problema dele, você tem uma certa peculiaridade. Quando o Stern e o Gerlach jogavam átomos de prata e passavam eles por campos magnéticos, a única origem de força nos átomos era devido ao spin do elétron, certo? Justamente porque os átomos de prata são neutros, assim como qualquer outro átomo que você tem na natureza. Logo, eles não sentem a força que a gente chama de força de Lorentz, que é justamente a força que acontece quando você passa um objeto carregado por um campo magnético. Quando você faz isso com um elétron livre, bom, o elétron tem carga e além disso ele tem spin. Então, para a deflexão deles, tem duas componentes. Uma delas é devido à força de Lorentz, ao fato de ser um objeto carregado, sofrendo deflexão, e, spoilers, essa é a maior contribuição de todas. E na deflexão dele tem uma contribuição muito, muito, muito pequenininha relacionada ao spin do elétron, que é justamente o que a gente quer medir nesse experimento. Então, vamos lá. Aqui você tem basicamente a arma de elétrons que ele usou para fazer essa brincadeira, certo? Se você olhar com cuidado e já tiver aberto uma televisão antes, você vai perceber que esse daqui é um CRT, certo? É basicamente um tubo de raios catódicos versão moderna que era utilizado nas TVs de tubo antigamente. Aqui é parte do aparato dele, essa imagem é basicamente o ímã que ele usou para realizar o experimento. Então, dá para ver que o ímã dele é cortado nesse formato de lâmina, tá vendo? Ele tem uma ponta bem, bem, bem fininha. Isso daqui serve para criar um campo magnético com uma homogeneidade muito grande. Ou seja, para você maximizar a força que os elétrons vão sentir devido ao momento magnético intrínseco deles, devido ao spin. Bom, aqui ele faz algumas previsões, justamente para comparar com os dados. Isso não é tão importante, isso vocês leem se vocês quiserem. O mais legal são os gráficos que ele obtém, são as imagens que ele tira desse experimento inteiro. Então, essa daqui é uma imagem. No lado A, você tem o seu feixe de elétrons na ausência de um campo magnético, ou seja, quando o seu campo magnético está desligado. Você observa essa marcação na tela, certo? A marcação do lado A. E no lado B, você tem o seu feixe de elétrons quando o campo magnético está ligado. Dá para observar aqui, não sei se vocês conseguem ver a mesma coisa que eu, mas é como se esse feixe tivesse se partido levemente em dois, tá vendo? É claro que o feixe estava marcando bem aqui e depois ele subiu para cima, tá vendo? Bem para esse canto. Isso se deve à força de Lorentz. Mas além disso, você tem meio que uma divisão aqui, tá vendo? Entre os pontos em que os elétrons marcam na sua tela. O ponto é, isso daqui não é o suficiente para dizer que o spin existe, mas te dá uma grande dica, certo? De que existe deflexão causada pelo momento angular intrínseco a essas partículas. Bom, para você tirar um resultado preciso, você precisa filtrar essas marcações que você está obtendo na tela, tudo bem? Então, essa é a próxima etapa que ele toma. Aqui você tem o resultado, então, antes de filtrar, você tem basicamente que os elétrons marcam um ponto, certo? Na sua tela, e com o campo magnético você tem que eles marcam basicamente dois pontos, mas estão quase ligados aqui pelo meio. Você não tem muita resolução para conseguir discernir o que é um elétron e o que é o outro elétron, tudo bem? O que é um elétron com spin up e o que é um elétron com spin down. Daí,
passando por um filtro, ou seja, para ele não ter mais essa distribuição esféricazinha, pontual, para ele ter uma distribuição em linha, justamente para você conseguir marcar muito bem separações entre elas, ele passa por um filtro e você observa na letra A o caso sem campo magnético e na letra B o caso com campo magnético. Meus amigos, esse nosso querido amigo indiano, em casa, obteve um resultado mais preciso que o Stern e o Gerlach lá atrás, usando um tubo de raios catódicos de uma TVzona de tubo, que ele provavelmente achou no ferro velho, e algumas grades. Isso daqui é simplesmente fantástico. O maluco conseguiu mostrar em casa que o spin existe. Mais do que isso, com elétrons livres, ele fez um experimento com mais qualidade que o experimento original de Stern Gerlach. É ou não é fantástico? Eu acho isso daqui simplesmente de explodir mentes. Você consegue verificar que o universo é quântico em cima da sua mesa, pô, na sua casa, usando uma TV de tubo velha. Isso é incrível. Bom, depois dessa breve curiosidade, vamos passar finalmente para os nossos slides do dia. Então, vamos lá. Para quem perdeu ou para quem se confundiu, na aula passada, o Stern e o Gerlach descobriram que o spin do elétron só pode ter dois valores. O spin é uma propriedade puramente quântica. Ele pode ter os valores de mais, certo? Mais h cortado sobre 2, e menos h cortado sobre 2. Tudo bem? A gente usou esse resultado para comparar com o modelo clássico e ver qual seria a velocidade de rotação esperada para o nosso elétron clássico, para o nosso elétron bolinha. E a gente reparou que essa velocidade necessária para explicar esse fenômeno seria de 167 vezes a velocidade da luz, o que não é nada bom, certo? Já que hoje em dia a gente sabe que a relatividade existe, ela é real, e que, portanto, nada pode ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. Isso basicamente invalida o nosso modelo clássico do spin e mostra pra gente que o spin é uma propriedade puramente quântica, sem análogo clássico. E é exatamente por isso que a gente está falando dele. É uma das únicas propriedades do nosso universo que é puramente quântica. Então, imagina que você tem o seu universo que você acabou de criar no laboratório e você quer descobrir se esse é um universo quântico ou clássico. É simples. Verifica se tem spin. Se tiver spin, esse universo só pode ser explicado pela física quântica, já que o spin definitivamente não existe na mecânica clássica. Para quem se esqueceu de como o nosso aparato funciona, a ideia é a seguinte: a gente tem aqui os nossos eixos que vão guiar a nossa referência. Para cima tem o Z, para frente tem o Y e para direita tem o X. Aqui é o nosso forno que produz átomos de prata em altíssima temperatura. Aqui a gente tem um colimador e aqui a gente tem o arranjo do campo magnético que vai fazer com que esse feixe seja defletido. Parte do feixe vai para cima, justamente aquelas partículas medidas com mais h cortado sobre 2. Parte do feixe vai para baixo, aquelas medidas com menos h cortado sobre 2. A ideia é a seguinte: a gente viu também que não existe nada de especial sobre a direção Z, porque o experimentalista escolhe o que ele vai chamar de direção Z, certo? Então esse deveria ser um resultado que, pela isotropia do espaço, a gente espera que aconteça com todas as outras direções. É óbvio que o Stern e o Gerlach testaram isso e basicamente eles alinharam o aparato deles com o eixo X e refizeram o experimento. Nesse caso, eles descobriram, como a gente esperava, que o seu feixe era defletido em parte das partículas que tinham spin positivo, só que para a direita, e outra parte do feixe com spin negativo, dessa vez para a esquerda. Tudo bem? Para discernir as coisas, a gente vai dizer que spin Z positivo é spin up, spin Z negativo é spin down, e sempre que a gente for falar do spin na direção X, a gente vai tentar usar essa analogia de direita e esquerda, tudo bem? Frequentemente vocês vão ver utilizando up e down também quando for falar do X, mas lembra, a direção do espaço é a gente que escolhe. Então, tá tudo bem, certo? O ponto é, independente da direção em que você resolva orientar o seu aparato experimental, o feixe vai ser sempre dividido numa componente mais h cortado sobre 2 e numa componente menos h cortado sobre 2, na direção que você quiser. Tudo bem? Bom, ontem a gente foi ao laboratório, eu mostrei para vocês o experimento de Stern Gerlach que eu rodo aqui na minha casa, basicamente dentro do meu computador, naquele programinha que eu posso passar para vocês, se quiserem. Mas a ideia é que a partir de agora, para não ter que ocupar muito espaço da tela mexendo com desenhos muito complicados, a gente vai representar um experimento de Stern Gerlach simplesmente por essas duas caixinhas. Tudo bem? A primeira delas é a fonte, que pode representar o nosso forno, e a segunda delas é basicamente essa caixinha que vai dizer SG de Stern Gerlach e o eixo correspondente àquela medição, o eixo Z, nesse caso. A saída dessa caixinha são duas coisas, ou o spin é positivo na direção Z, ou negativo na direção Z, como a gente já tinha visto, certo? O primeiro experimento que o Stern e o Gerlach fizeram é exatamente esse que está mostrado na tela. Você tem uma fonte que gera átomos de prata com distribuições aleatórias, e no fim das contas você observa que 50% dos átomos batem com spin mais e 50% deles batem com spin menos.
Eles também verificaram que quando você faz isso com o seu aparato virado para o eixo X, você observa a mesma coisa, uma divisão de 50% das partículas com spin na direção X positiva e 50% delas com spin na direção X negativa. Tudo bem? Obviamente, eles testaram com a direção Y, esse não é o furo do nosso problema, certo? E a mesma distribuição é observada, não existe nada de especial com a distribuição espacial que a gente escolhe para os nossos eixos. A gente verifica, e foi a primeira coisa que o Stern e o Gerlach fizeram, que o spin na direção Z é uma propriedade repetível. O que eu quero dizer com isso? Você pega dois aparatos de Stern e Gerlach, ou seja, dois conjuntos de ímãs bem grandes, coloca um na frente do outro, e você vai verificar se uma medida do spin positivo na direção Z implica necessariamente numa medida do spin positivo na direção Z novamente. E isso é verdade. Como a gente espera de qualquer boa medida física, ela é repetível. Essa propriedade que está colocada bem aqui, tudo bem? Se você medir o spin na direção Z positiva e depois medir um tempo depois, você vai obter o mesmo resultado. Então, no seu segundo aparato de Stern-Gerlach, vão aparecer que todas as suas partículas foram para a direção positiva e 0% delas foram para a direção negativa. Aqui tá 25% só porque eu fui burro, né? Coloquei a mesma legenda do outro porque eu só copiei e colei. Mas é Seria óbvio que aqui 100% deveria ser de 100% de 50%, tudo bem? Ah, Que é igual a tá. 50%. Daí, o que o Stern e o Gerlach verificaram depois foi que o spin na direção Z e o spin na direção X não são correlacionados. Aqui entra um ponto de choque entre a mecânica clássica e a mecânica quântica que a gente está prestes a desenvolver. Classicamente, existe uma correlação entre a direção Z e a direção X do momento angular, porque elas são componentes de um mesmo vetor, certo? Elas estão relacionadas por senos e cossenos, tudo bem? Trigonometria. Eles queriam verificar basicamente se nesse experimento quântico isso se observava. E o que eles mediram foi que basicamente não, certo? Quando você prepara um feixe de elétrons com spin positivo na direção Z, você obtém do outro lado um feixe de elétrons com spin na direção X completamente embaralhado, tudo bem? 50% para um lado, 50% para o outro. Quando de uma medida você obtém 50-50, um resultado totalmente embaralhado, estatisticamente a gente diz que não existe correlação estatística entre as duas variáveis, certo? Desse experimento a gente também percebe uma coisa, né? A gente pode usar as nossas máquinas de Stern-Gerlach não só como aparatos de medida, mas também como filtros. Daqui, por exemplo, eu criei um feixe puramente de partículas Z+, usando uma fonte aleatória, certo? Basta você passar o seu feixe aleatório por dentro de uma máquina dessas e selecionar só uma das componentes. Bom, então vamos dar uma olhada para o que está acontecendo aqui no fim das contas. Ignora a existência dessa primeira máquina. Você tem um feixe puramente de partículas com Z positivo atingindo uma máquina de X, e você tem X positivo e X negativo. É o que está acontecendo aqui, certo? Então um elétron com spin Z+, pode ser medido com spin X, mais e menos. Tá, e agora? As coisas começam a ficar realmente estranhas, como a gente viu com as caixas de cor e sabor, quando a gente faz uma composição de caixas de variáveis diferentes e intercaladas. Então a gente começa com uma caixa de spin na direção Z, depois vamos para uma caixa de spin na direção X, e depois para uma caixa de spin na direção Z novamente. Do primeiro, a gente filtra só as partículas com spin positivo na direção Z. Na segunda, a gente filtra só as partículas com spin positivo na direção X. E a expectativa clássica é que esse feixe fosse composto de partículas que têm spin positivo no Z e positivo no X. O que a gente observa na última medição é que não. Na verdade, você perdeu completamente a informação que você tinha sobre a primeira medida. O seu feixe de partículas de spin X positivo é absolutamente embaralhado no quesito Z. Você tem tanto partículas com Z positivo quanto partículas com Z negativo. 50% delas com Z positivo, 50% delas com Z negativo. Beleza? Então uma lição que a gente pode tirar daqui é que isso é absolutamente bizarro. Na física clássica a gente pode medir todas as componentes do vetor momento angular e é exatamente assim que a gente caracteriza o nosso vetor momento angular de qualquer corpo. Tudo bem? Medindo cada uma das suas componentes simultaneamente. Aqui na mecânica quântica a gente acabou de ver que isso é impossível, certo? Não tem como saber o spin na direção Z e o spin na direção X ao mesmo tempo. Medir o spin na direção X destrói a informação sobre o spin na direção Z e o contrário também é verdadeiro. Daí a gente viu também na primeira aula de todas o seguinte: a gente pode fazer um experimento com um combinador de feixes. Então a gente começa com a nossa caixa Z, depois uma caixa X, depois um combinador, depois uma caixa Z novamente. Na primeira, a gente seleciona só as partículas que têm o spin Z positivo. Na segunda, a gente pega os dois resultados, então 50% de spin X positivo e 50% de spin X negativo, deixa eles viajarem pelo espaço e combina os dois novamente num feixe só.
A gente usou no primeiro caso de todos, na nossa primeira aula, um espelho para fazer isso. E depois a gente injeta esse feixe combinado dentro de uma caixa de spin na direção Z, certo? Que a gente observa experimentalmente. E o que o Stern e o Gerlach observaram no experimento deles é que 100% das partículas são medidas no estado de spin positivo e 0% das partículas são medidas no estado de spin zero, tudo bem? Então, a ideia é exatamente a da primeira aula de todas. A gente tinha um feixe preparado no estado vermelho, a gente passava ele por uma caixa de sabor e dividia em 50% doce e 50% salgado, combinava essas duas componentes depois e formava uma só, que finalmente era medida como vermelho em 100% das vezes. Foi esse experimento que levou a gente a uma das conclusões mais estranhas sobre a mecânica quântica. Lá na nossa primeira aula, a gente se perguntou se eu jogasse um elétron só nesse aparato experimental, ele seguiria pelo caminho do X+, ou o caminho doce, ou se ele seguiria pelo caminho do X-, ou o caminho salgado. E a gente chegou à conclusão que, pelas regras da mecânica quântica, ele não deveria seguir nem pelo caminho doce, ou seja, nem pelo caminho do spin up na direção X, nem pelo caminho salgado, ou seja, o caminho do spin down na direção X, muito menos pelos dois, muito menos por nenhum deles. Eles deveriam estar se movimentando de uma maneira que a gente nunca tinha observado na física até agora, que foi o que a gente chamou de sobreposição, certo? É o princípio da sobreposição, que foi todo o tema da nossa primeira aula. Agora vocês devem estar entendendo por que eu evitei falar de spin na primeira aula, exatamente porque a gente não tinha tido toda essa discussão maravilhosa sobre o que é o spin fisicamente, sobre como ele não é uma propriedade clássica, sobre o que a gente esperava se o universo fosse clássico, sobre o que a gente esperava se o universo fosse quântico. Levando tudo isso em consideração, a gente descobre que essas partículas só podem estar numa coisa que a gente chamou, na primeira aula de todas, de sobreposição, certo? O princípio da sobreposição, o nosso tema principal desse curso. Visto isso, a gente descobriu que combinar os feixes de uma máquina de Stern-Gerlach na direção X é equivalente ao feixe original de spin positivo na direção Z. Daí, Einstein de todas as idades tem memórias de guerra da nossa primeira aula de todas, em que a gente mexia com rançolos e caixas de cor e sabor. E a gente percebe que aqui a gente está lidando com exatamente o mesmo problema, só que com nomes diferentes. A física que está por trás de ambos os fenômenos é a mesma, certo? Literalmente, Einstein de todas as idades ficavam, não, meu Deus, não, que nem o Michael Scott na tela, porque o Einstein levou a vida dele inteira batendo e batendo e batendo na mecânica quântica sem sucesso. Experimento após experimento, a quântica se mostrou a melhor teoria que a gente tem até o momento para explicar a natureza do universo, certo? Então, se você pensa que nem o Einstein ou que nem o Michael Scott, não ache estranho, você está pensando que nem um físico normal, certo? A ideia aqui é que a gente vai subverter todos esses valores e vai mostrar que a gente pode construir uma física nova a partir desses escombros que ficaram para trás. Essa física nova é o que a gente vai chamar de mecânica quântica. Tudo bem? Guilherme disse: quando o spin está em uma direção específica e depois de alguma forma vai para outra, nessa passagem ele gira em um meio termo dessas direções? Guilherme, essa é uma pergunta muito boa. Ela passa pela seguinte questão: se uma árvore cai numa floresta e não tem ninguém para escutar, será que ela faz barulho ou não? Todo mundo respondendo que faz, o Luca diz que não faz, olha só, uma resposta controversa. Faz barulho normalmente. Então, bom, fisicamente a gente pode pensar no seguinte: o som, o que os nossos ouvidos de macaco entendem como som é basicamente a oscilação de ondas de pressão no ar, tudo bem? Quando uma árvore cai no chão, o impacto dela é o suficiente para balançar as moléculas de ar, então ela de fato produz uma onda de pressão. Então, se existe onda de pressão, existe som. Quanticamente, isso não é necessariamente verdade. A gente não vai tratar exatamente disso, mas quando a gente vai falando do experimento de Bell, em algum momento da aula de hoje ou de amanhã, a gente vai ver que talvez essa pergunta não faça sentido do ponto de vista quântico. A interpretação mais moderna da mecânica quântica, a interpretação de Copenhagen, diz que entre um momento de observação e outro, a partícula não adota estado físico nenhum. Entre um momento de medição e outro, a partícula não dá nem com spin up, nem com spin down. Ela não foi nem pelo caminho doce, nem pelo caminho salgado, nem pelos dois, nem por nenhum. Ela está nesse estado que a gente chama de sobreposição. É óbvio que isso não vale para árvores, mas se a gente fosse levar a analogia do universo ser quântico de fato, então árvores não fariam barulho, se não tivesse ninguém para medir o som que elas fazem. Mas muito bom, senhoras e senhores. Então, o que a gente observou dos experimentos é que, de certa maneira, o seu spin na direção positiva pode ser entendida também como X positiva, pode ser entendida como Z positiva mais Z negativa, certo? Porque quando você passa um feixe
de partículas X positivas, ele se decompõe em 50% de Z positiva e 50% de Z negativa. A mesma coisa acontece com o feixe de spin X negativo, ele se decompõe também em Z positivo e Z negativo em 50-50, na mesma proporção. Isso leva a gente a acreditar que a descrição matemática que está por trás desse fenômeno, de alguma maneira, por isso que tem essa interrogação na igualdade, seja, eu não sei o que está acontecendo, mas é 50% Z para cima, mais 50% Z para baixo, certo? Só que quando a gente vai usar a mesma relação para tentar descrever o que está acontecendo com X menos, dá a mesma coisa, certo? Pelo que a gente observa no experimento. Logo, o spin up é a mesma coisa do spin down na direção X? Não, certo? Os estados físicos têm que ser independentes. Quando você olha para o experimento, você vê dois pontos obviamente diferentes. O spin na direção Z positiva e o spin na direção Z negativa. O spin na direção X positiva e o spin na direção X negativa. Então eles não podem ser a mesma coisa. Será que esse comportamento estranho acontece em outros sistemas físicos? Porque se acontecer, e por acaso for um sistema físico que a gente tem uma intuição física melhor de como analisar, ou melhor ainda, vai que já existe uma matemática pronta para esse negócio, a gente pode só dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e explicar toda a nossa mecânica quântica usando a física usada para o outro fenômeno, certo? Então a gente abre ali todos os nossos livros de física, livros de história e vamos em busca de um fenômeno que tem exatamente esse comportamento estranho. Será que existe alguma coisa assim na natureza? Acontece que sim, e com um objeto que faz parte do dia a dia de muita gente, que é o famoso óculos escuro, certo? Aqui na foto temos o Baby e o Naruto com seu Juliette, porque ele é o mais puro estilo. Óculos escuros normalmente tem uma coisa que a gente chama de lentes polarizadoras, certo? Aqui na esquerda você tem imagens sem uma lente polarizadora na frente de uma câmera, e do lado direito você tem imagens com uma lente polarizadora. Dá para ver qualitativamente que o que essa tal lente polarizadora faz é basicamente diminuir a intensidade da luz, certo? Ele tira essa aberração luminosa que meio que queima o CCD da câmera e deixa uma imagem bem macia, certo? Bem leve, bem distribuída, sem grandes picos de luminosidade, tudo bem? Então a ideia é que essa tal lente polarizadora de alguma maneira reduz a luminosidade que passa por ela, tudo bem? Vamos ver como isso acontece exatamente. Um polarizador é basicamente esse aparato aqui, certo? Esse pequeno paralelepipedinho que tem aqui. E a ideia é que ele pega a luz não polarizada que chega nele, ou seja, luz que oscila em todas as direções, e alinha a sua onda eletromagnética, certo? Ele faz com que elas oscilem em uma só direção. Na figura você tem luz não polarizada oscilando em tudo quanto é direção, e na direita você observa que após passar por um polarizador vertical, a sua onda fica completamente alinhada com o eixo Y, certo? Ela só oscila na vertical também. Claro que isso daqui foi toda uma descrição qualitativa, a gente precisa descrever quantitativamente o que está acontecendo com esse sistema, certo? O que a gente quer, na verdade, é a matemática por trás desse fenômeno. Então, para entender os polarizadores quantitativamente, a gente precisa entender a física das ondas eletromagnéticas. Esse é um grande parênteses do nosso curso. A gente vai parar um pouquinho de falar de mecânica quântica e vai falar de ondas eletromagnéticas, tudo bem? Simplesmente porque ondas eletromagnéticas se comportam exatamente igual a todos os nossos experimentos de mecânica quântica. Então, falando deles, a gente vai aprender a como falar da mecânica quântica. Ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética, para quem não fez Física 3, ou TEA, ou TEB, é basicamente um conjunto de oscilações sincronizadas dos vetores campo elétrico e campo magnético. Na figura você tem o seguinte, os vetores em vermelho são basicamente o vetor campo elétrico da sua onda, certo? A distância entre os picos é justamente o que a gente chama de comprimento de onda, que nem para qualquer onda normal. E a gente vê que a variação do campo magnético é sempre perpendicular à variação do campo elétrico, certo? Os dois andam sempre a 90 graus uns dos outros. Coisa importante é que, para uma onda eletromagnética, existe a direção de oscilação dos campos e a direção de propagação da onda, veja bem. Nesse GIF, a gente consegue ver que, assim como na figura passada, em azul você tem o campo elétrico, em preto ou cinza você tem o seu campo magnético e, na verdade, a sua onda oscila para frente, certo? Ela se propaga para frente. Tudo bem? Dependendo da taxa com que o meu Teams envia as imagens da minha tela para vocês, pode ser, inclusive, que essa onda pareça estar andando para trás. Mas confiem em mim, ela está andando na direção positiva do eixo Z. Tudo bem? Então a ideia é que uma coisa é a direção de oscilação do campo elétrico, que nesse caso, por exemplo, é a direção Y, tudo bem? E outra coisa é a direção de propagação da sua onda eletromagnética, que nesse caso é a direção Z, certo? O campo elétrico oscila, nesse momento ele gera um campo magnético
No momento em que o campo magnético oscila, ele gera um outro campo elétrico e a onda eletromagnética vai se propagando pelo espaço dessa maneira autossuficiente. Para falar de polarização, a gente precisa se concentrar só no campo elétrico, certo? O campo eletromagnético é essa coisa bizarra que envolve o campo elétrico e o magnético, só que a polarização é definida toda em cima do conceito de campo elétrico. Então, esquece que o magnético existe, a gente vai falar só dele agora, tudo bem? Bom, uma onda, como vocês já devem ter visto no ensino médio ou aqui na faculdade, é constituída basicamente de dois elementos mais importantes. Um deles é o comprimento de onda, certo? Que mede basicamente a distância entre dois pontos equivalentes na sua função de onda. E a outra delas é a amplitude, que mede basicamente qual foi a distância em relação ao ponto de equilíbrio da sua onda. Aqui embaixo, a gente tem o que a gente chama de função de onda do seu campo elétrico, certo? É essa função que descreve como o seu campo elétrico varia ao longo do espaço e do tempo para formar essa coisa bizarra que a gente chama de onda eletromagnética. Esse cara aqui, esse vetor E0, é basicamente o que controla a amplitude da sua onda, certo? E o que está por trás do seu comprimento de onda tem a ver com essa função K, certo? É o que a gente chama de número de onda. As duas quantidades estão relacionadas. Esse vetor E0, que é o que realmente importa para a gente, é conhecido como o vetor de polarização. Por que ele é o vetor de polarização? Porque ele descreve a direção e, ao mesmo tempo, a amplitude com que o campo elétrico oscila, certo? Ele vai te dar exatamente a direção em que o campo eletromagnético está oscilando para formar a sua onda eletromagnética. Tudo bem? Você pode decompor ele basicamente nessa coisa que a gente chamou de amplitude, certo? E nesse vetor unitário, ou nesse versor, que mede exatamente qual é a direção de propagação da sua onda, certo? Essa direção de propagação é exatamente o que a gente chama de polarização. O espaço dos vetores de polarização, como o próprio nome diz, é um espaço vetorial, certo? Ele é um espaço vetorial bidimensional, isomorfo ao R2, sobre o corpo dos reais. Isso são só palavras bonitas para dizer que o seu vetor de polarização é bidimensional. E, portanto, ele pode ser escrito com uma combinação linear de uma base, certo? Assim como todo vetor que você conhece. Então a ideia é que, pelo fato dos vetores de polarização serem vetores, como o próprio nome já diz, eles sempre podem ser escritos com uma combinação linear de elementos de uma base. Essa daqui provavelmente é a propriedade mais importante de um espaço vetorial, certo? Dizemos então que a luz é polarizada horizontalmente se o seu campo elétrico oscila no eixo x, certo? Então, se o seu vetor de polarização aponta na direção x, ou seja, se o seu vetor campo elétrico tem esse formato, então a gente diz que a sua luz é polarizada horizontalmente. Tudo bem? Da mesma maneira, a gente diz que a luz é polarizada verticalmente se o seu campo elétrico oscila no eixo y, ou seja, se o seu vetor de polarização apontar na direção do eixo y. Certinho? Isso faz com que o seu vetor de onda fique dado por isso daqui, certo? Uma constante, que é a sua amplitude, vezes a direção de propagação e o termo que de fato oscila. Visualmente, uma onda eletromagnética com uma polarização vertical é vista dessa maneira. Então a gente está dizendo que o nosso campo elétrico está sempre alinhado com o eixo Y, tudo bem? Essa daqui seria dada pela direção de polarização, certo? Isso daqui que a gente chama de direção de polarização, isso daqui é vertical. No eixo Z, a gente tem a direção de propagação da onda. Assim como vimos no nosso GIF, a onda se propaga nesse sentido, certo? E o campo elétrico oscila no eixo Y, no caso da polarização vertical. Para a polarização horizontal, como ficaria? Bom, basta alinhar o seu vetor campo elétrico, deitar ele aqui, né, em direção ao eixo X, tudo bem? Aí a gente diz que a onda está polarizada horizontalmente. Direção de polarização é basicamente a direção de oscilação do seu campo elétrico. Mantenham isso em mente. Bom, não tem nada no universo que limite que a minha onda eletromagnética tem que oscilar só no eixo Y ou só no eixo X, porque no fim das contas sou eu que descrevo o que é o eixo Y e o que é o eixo X. São nomes arbitrários que eu dou para as minhas direções. Tudo bem? Então eu deveria poder escrever basicamente qual é a direção de polarização para uma onda que se propaga com um ângulo alfa, certo? Com uma polarização diagonal, digamos assim. A ideia basicamente é que eu posso escrever o meu vetor de polarização como sendo uma combinação linear de elementos da base, assim como a gente disse. É um vetor. Logo, se a gente fizer a decomposição, e eu posso mostrar isso para vocês, se vocês quiserem, eu posso abrir o quadro aqui, mas é só se vocês quiserem, que o seu vetor de polarização vai ser dado por basicamente o cosseno do ângulo alfa na direção x e o seno do ângulo alfa na direção y. A questão é, vocês querem que eu mostre isso para vocês agora? Então vamos lá. Na nossa questão, eu vou dar um zoom bem forte aqui para todo mundo conseguir enxergar. Os nossos eixos estavam orientados da seguinte maneira, e vocês vão desculpar o Felipe pelo
pela falta de habilidade com o desenho dele. Então aqui tava o Z, certo? Aqui tava o Y e aqui tava o X, certinho? Então lá, aliás, peraí, que eu errei tudo, foi mal. Isso daqui na verdade é o Y. Ups. Esse daqui é o Z. Só pra gente manter a mesma notação, senão vai ficar todo mundo muito perdido. E tá aí, tudo bem? A nossa onda tava desse jeito. Se for para olhar para ela só pelo plano em que a polarização dela fica, que é basicamente o plano YZ, já que YX, já que na direção Z ela se propaga, a gente teria a seguinte figura. Então, olhando da perspectiva em que a gente alinhou o eixo Z, ficaria assim. O eixo Y para cá, certo? O eixo X para cá, assim como a gente está acostumado. Daí o nosso vetor de polarização estava num certo ângulo alfa, bem aqui, certo? O vetor estava aqui, pá. Esse daqui é o E0, certo? Ele estava com um certo ângulo alfa em relação ao eixo X. Tudo bem? Então eu disse para vocês que o meu vetor sempre pode ser escrito como sendo uma combinação linear de elementos da base, certo? Então eu sei que vai ser alguma coisa na direção X mais outra coisa na direção Y, tudo bem? Que coisas são essas? Vocês me perguntam. Bom, nesse momento a gente tem que usar todos os nossos conhecimentos do ensino médio para fazer projeção de vetores, tudo bem? Então aqui a gente está olhando, na verdade, para a projeção no eixo X do nosso vetor, e aqui a gente está olhando para a projeção no eixo Y. Dessa maneira, bem aqui, esse cara, esse tamanho aqui, é o que a gente chamou de C1, certo? Esse tamanho daqui até aqui é o que a gente chamou de C1. E vamos pegar uma cor bem diferentinha. Esse cara aqui é o que a gente chamou de C2, certo? Daí, bem-vindo à trigonometria. A gente pode usar nossas incríveis habilidades para dizer o seguinte. Tá vendo o eixo X? Ele tá com o ângulo, certo? Então, C1 é igual à amplitude, né? Que eu vou dizer aqui que o módulo desse cara é igual à amplitude. Então, C1 é a sua amplitude vezes o cosseno de alfa, certo? E o seu C2, a outra componente, então só pode ser A vezes o seno de alfa. Tudo bem? Dessa maneira, a gente encontrou nossos componentes, a gente pode só escrever o nosso vetor como sendo A, que é uma fase para todo mundo, vezes cosseno de alfa na direção x, mais seno de alfa na direção y. E é exatamente a figura que a gente tem lá, tudo bem? Se a gente voltar para cá, ó, Vral, a gente tem aqui cosseno de alfa na direção x, seno de alfa na direção y. Tudo bem? Então, no caso de um ângulo alfa genérico, esse daqui é o nosso vetor de polarização. Beleza? Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Vamos voltar para os slides. Uma outra propriedade interessante que o vetor de polarização pode dar para a gente é a intensidade de uma onda eletromagnética. Você pode pensar na intensidade como sendo a potência por unidade de área, ou alguma coisa parecida com o que você chama no dia a dia de luminosidade, certo? Existe uma lâmpada que é mais forte que outras, justamente porque ela é mais potente. A grandeza física relacionada a essas duas coisas é justamente a intensidade da sua onda eletromagnética. Tudo bem? Ela é calculada da seguinte maneira. Ela é proporcional, ou seja, esse casinho é só uma constante de proporcionalidade que vem lá do eletromagnetismo, não faz sentido eu dizer o que ela é para vocês, então eu vou só dizer que é proporcional, ao quadrado do seu vetor de polarização, certo? Então a intensidade da sua onda eletromagnética é proporcional ao quadrado do seu vetor de polarização. Escrevendo ele em termos da amplitude e a direção de polarização, ou seja, só do versor, isso daqui fica sendo dado simplesmente por uma constante vezes a amplitude ao quadrado da sua onda eletromagnética. Tudo bem? Então a intensidade da onda proporcional à amplitude ao quadrado. Sabendo essas coisas sobre ondas eletromagnéticas, é interessante agora a gente descobrir como o polarizador funciona nesse formalismo. A nossa pergunta é a seguinte: qual será a intensidade da luz do outro lado desse polarizador? Então eu venho aqui para você com uma onda polarizada numa direção randômica, certo? Ela está apontando para uma diagonal de um certo ângulo θ. A ideia é a seguinte, eu passo ele por um polarizador vertical. Eu sei que do outro lado vai sair uma onda polarizada verticalmente, ou seja, uma onda que só oscila no eixo Y. A questão é, qual que vai ser a intensidade que a onda vai sair do outro lado? Eu sei que antes ela é dada pela relação que a gente obteve anteriormente. A gente trocou o alfa pelo θ, trocou a direção do ângulo, mas está tudo bem.
Trocando tudo isso, você observa que o seu vetor de polarização é dado por amplitude vezes o seno de θ na direção x, mais amplitude vezes o cosseno de θ na direção y. Antes de encontrar o polarizador, se você fizer as contas, sua intensidade inicial vai ser dada simplesmente pelo módulo da amplitude ao quadrado. Tudo bem? Nossa pergunta é, bom, como isso se transforma para a amplitude do lado de lá? Ou seja, qual vai ser a intensidade da minha onda, qual vai ser a intensidade da minha luz do outro lado do polarizador? Então a ideia é basicamente o seguinte, a sua onda depois do polarizador é dada pela seguinte regra. O polarizador seleciona a componente da onda na direção desejada, ou seja, na direção do polarizador. Aqui a gente tem o mesmo GIF. A gente tem luz não polarizada, e a gente tem um polarizador vertical depois dela. A nossa polarização fica sempre vertical, ou seja, o seu vetor de polarização se transforma ao passar por um polarizador, e ele se transforma da seguinte maneira. O seu novo vetor de polarização é dada pela projeção do seu vetor de polarização antigo na direção do polarizador, vezes o versor, que vai dar justamente a nova direção de oscilação. O que essa matemática um pouquinho complicada quer dizer na prática? Então a ideia é que, quando eu passar a minha luz aleatória por um filtro polarizador, eu vou obter, no fim das contas, um novo vetor de polarização que é dado pela projeção do meu vetor de polarização no eixo do polarizador, e a onda que vai sair, obviamente, vai estar na direção do polarizador, ou seja, na direção vertical. Tudo bem? Então, seu novo vetor de polarização é uma constante vezes a direção y. Tudo bem? Para quem revisou álgebra linear, vocês sabem como calcular produtos escalares, então eu não vou passar por isso agora. Então, a ideia é a seguinte. Nosso vetor de polarização inicial é A seno θ na direção x, mais A cosseno θ na direção y. A gente acabou de dizer que o polarizador vai imprimir na sua onda que a direção dela agora tem que ser a vertical também. Então ela vai ser dada pelo produto escalar entre a direção y e a direção do vetor de polarização antigo. Mas olha só, esse termo que está entre parênteses é exatamente esse termo que está bem aqui, certo? Esse cara é basicamente a componente y do seu vetor de polarização. Ou seja, o seu novo vetor de polarização depois do polarizador vai ser dado por A cosseno θ vezes Y chapéu. Beleza? Bom, agora a pergunta é, qual que é a intensidade da luz do outro lado? Era o que a gente queria saber antes. Então a gente sabe que o nosso novo vetor de polarização é A cosseno θ na direção Y, a intensidade é dada simplesmente proporcional ao quadrado dele, que é basicamente a intensidade que você tinha antes, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Essa relação é conhecida como a lei de Malus, e vocês devem estudar ela em ondas óptica e termodinâmica, ou até já ter visto ela no ensino médio. Tudo bem? Por acaso, simplesmente para falar de mecânica quântica, a gente acabou deduzindo ela aqui no meio do processo. Mas, enfim, essa expressão que a gente acabou de concluir é o que a gente chama de lei de Malus na física. O que isso significa? Por exemplo, existem casos em que o cosseno é zero, certo? O cosseno é zero quando o seu ângulo é basicamente π sobre 2. Então, se sua onda viesse aqui para o polarizador vertical, só que polarizada horizontalmente, a sua intensidade do outro lado seria zero. Tudo bem? Então, se você passar uma onda polarizada horizontalmente por um polarizador vertical, o resultado que você vai ter do outro lado é simplesmente zero. Tudo bem? Justamente porque o polarizador seleciona a componente do campo que já está vindo na direção do polarizador. Como uma onda no eixo X não tem componente Y, o resultado final é zero. Agora, o que acontece com o experimento na direção X, se eu usar dessa vez um polarizador horizontal? De novo, a onda depois de um polarizador horizontal será dada pela projeção da onda na direção do polarizador, vezes a direção do polarizador. Tudo bem? Então, é basicamente o produto escalar da direção X com o vetor de polarização, vezes a direção X. Ou seja, a gente vai pegar o mesmo vetor de polarização que a gente tinha antes, só que dessa vez a gente tem que olhar para a componente X dele. Quando a gente calcular esse produto escalar, ele vai dar exatamente esse primeiro termo. Tudo bem? Ou seja, fazendo essa conta, o seu novo vetor de polarização é basicamente A seno θ na direção X. Tudo bem? Perceba que existe um padrão muito confortável aqui. A gente nem precisa fazer tanta conta para descobrir qual que vai ser a intensidade da onda que sai depois de um polarizador. Olha só, a intensidade vai ser dada aqui de novo pelo quadrado, né, desse vetor de polarização novo, e basicamente esse resultado também é previsto pela tal lei de Malus, tudo bem? A intensidade do outro lado é o seno ao quadrado do mesmo θ. Bom, nota que existe uma relação direta entre as componentes na base x e y, que a gente usou para fazer esse experimento, com as intensidades dos polarizadores quando eles estão orientados na vertical e na horizontal, ou seja, orientados em y e x.
Bom, a ideia, basicamente, é que a sua componente x do vetor de polarização original é o que se torna a intensidade, quando você toma o quadrado dela, depois que você passa por um polarizador horizontal. E a mesma coisa acontece para o vertical também. Para saber a intensidade que a onda teria depois de passar por um polarizador vertical, basta olhar para a componente y do seu vetor de polarização original, tudo bem? E aí você toma o quadrado dela, certinho? A gente pode inferir a intensidade resultante após a polarização só olhando para cada uma das componentes do nosso vetor de polarização. Então, se você quer saber qual que é a intensidade da onda depois de polarizar pelo x, fácil. Olha para a componente x, toma o quadrado, beleza. Ah, quero saber qual que é a intensidade depois de passar por um polarizador em y. É fácil, olha para a componente y, toma o módulo do quadrado e voa lá. Então, vamos prosseguir com o seguinte. O nosso primeiro experimento da aula de hoje é a seguinte mutreta. Vamos pegar dois polarizadores horizontais e vamos passar uma onda não polarizada por eles. E vamos ver o que acontece do outro lado. Certo? Então vem aqui um feixe de ondas não polarizadas. Ao passar por um polarizador horizontal, que agora eu vou representar basicamente por uma caixinha com uma seta para a direita, tudo bem? Justamente que ela aponta na direção do eixo X. E a gente sabe que ao passar essa onda por um polarizador horizontal, a gente obtém algo que é a amplitude da onda na direção X. Tudo bem? Se eu passar esse mesmo cara por um polarizador horizontal de novo, o novo vetor polarização é basicamente a componente x do antigo. Só que a componente x do antigo é basicamente o próprio vetor, porque ele só existia na direção x, certo? Então, basicamente, o que você obtém no fim desse experimento é que 100% da luz que chega no primeiro polarizador passa para o segundo. Isso daqui lembra alguma coisa para vocês? Isso me lembra alguma coisa. E me lembra o nosso experimento de Stern-Gerlach, quando a gente estava estudando a repetibilidade do spin na direção z, certo? Então a gente tem basicamente que no experimento de Stern-Gerlach, quando eu passo uma fonte aleatória e filtro só a direção z, ela continua na direção z, 100% dos elétrons passam para o outro lado. Já com o experimento de polarização, todas as ondas que passam pelo primeiro polarizador, na direção x, são medidas também na direção x pelo segundo, 100% da luz passa para o outro lado. Dá para ver que existe uma analogia clara entre os dois experimentos. Beleza, vamos guardar essa analogia no fundinho da nossa cabeça e vamos olhar para mais um experimento. Se eu fizer a mesma coisa com polarizadores horizontais, deveria dar o que acontece com polarizadores verticais, certo? Tudo que a gente fez até agora foi com horizontal. Vamos dar uma olhada para o que acontece se você trocar todos eles por verticais. Bom, acontece basicamente a mesma coisa. Da luz não polarizada, você tira só a parte que é polarizada verticalmente, ou seja, só a parte que oscila na direção Y. Passando de novo por um outro polarizador vertical, você coleta só a componente Y, que por acaso é a única coisa que existia no seu vetor que você tinha antes. Logo, você mantém 100% da luz passando por dois polarizadores verticais. No experimento anterior, a gente disse que isso era muito análogo à repetibilidade do Z+, certo? O Stern-Gerlach do spin Z positivo continuava positivo depois, assim como a polarização horizontal continuava horizontal depois. Já para o polarizador vertical, a gente tem uma analogia com a componente menos da direção Z, certo? Então as suas partículas que têm spin down na direção Z passam 100% da mesma maneira para o outro lado, tudo bem? Assim como suas partículas ou suas ondas ou a sua luz polarizada verticalmente. Então, analogia. Repetibilidade dos experimentos com polarizadores, tanto na horizontal quanto na vertical, lembram muito a repetibilidade com o spin up e o spin down na direção Z. Vamos para o nosso próximo conjunto de experimentos. Agora vamos combinar um polarizador horizontal com um polarizador que não está nem para o lado nem para cima, ele está a 45 graus. Tudo bem? Agora eu vou adotar uma direção diagonal. Certinho? Então a gente sabe que depois de passar por um polarizador horizontal, a minha onda fica sendo proporcional à direção x, certo? O meu vetor de onda é proporcional à direção x. Agora a ideia é saber o que acontece e qual vai ser minha intensidade no final desse experimento. Usando a nossa matemática, a gente sabe que o novo vetor de polarização tem que ser a projeção do antigo na nova direção, certo? Então essa nova direção de 45 graus eu chamei de x'. Então o vetor de polarização novo tem que ser a componente na direção x' do nosso vetor de polarização antigo vezes o x'. A nossa pergunta agora é: essa base de x e y é a melhor base de todas para resolver esse problema? Porque agora a gente vai ter diagonal e tal, é foda ter que lidar com essa trigonometriazinha. Será que a gente consegue encontrar uma base que descreve melhor esse experimento? Que faz com que as contas saiam mais rápido, mais naturalmente? A ideia do Paulo é muito boa. A gente pode rotacionar o nosso vetor. Então a ideia é que a base x e y não é de fato a melhor para descrever esse problema, certo?
Vamos trocar para uma base mais natural. A gente vai escolher um novo vetor x' que por acaso aponta na direção que a gente quer. Aponta diretamente para os nossos 45 graus por onde a nossa onda oscila. Para isso, a gente precisa escolher um outro eixo perpendicular que vai ser o análogo ao y, só que dessa vez vai ser o y', certo? Então o que a gente vai fazer basicamente é rotacionar os nossos eixos cartesianos, tudo bem? A gente vai mudar de base. A gente estava numa base x e y, que basicamente era ortogonal e ortonormal, certo? Que nem dá para ver aqui. E agora a gente vai para uma nova base, que também tem que ser ortogonal, também tem que ser normal, certo? A gente vai trocar da base x e y para a base x' e y'. Como vocês bem falaram, é só aplicar a matriz de rotação nos seus versores. O que você obtém é o seguinte. Esse vetor novo, o x', como é um elemento do mesmo espaço vetorial, tem que poder ser escrito como sendo uma combinação linear dos elementos de base, ou seja, do x e do y. Quando você aplica a matriz de rotação, você percebe que isso é dado exatamente por 1 sobre raiz de 2 x mais 1 sobre raiz de 2 y. Como dá para ver, fazendo o módulo rapidinho, esse cara é normalizado, certo? Ou seja, o módulo dele é igual a 1. Ele é um versor também. Então faz sentido esse chapeuzinho estar na cabeça dele. Já para o y, fazendo a mesma coisa, você obtém menos 1 sobre raiz de 2x mais 1 sobre raiz de 2y. Por que deu 1 sobre raiz de 2? Bom, lembra que eles estão a 45 graus? Qual que é o cosseno de 45 graus? Que é o famoso 1 sobre raiz de 2, certo? Então o que está aparecendo aqui, na verdade, é o cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus. E embaixo, basicamente, a mesma coisa. Bom, o que acontece é o seguinte, eu não queria escrever o meu x' e o y' em termos do x e y, certo? Eu queria mudar de base. Ou seja, eu queria poder escrever o meu x em termos do x' e y' e o meu y em termos do x' e y'. Eu posso fazer isso só basicamente resolvendo esse sistema de equações. E o que eu chego é isso daqui. Então, seu antigo vetor x na base nova é dado por 1 sobre raiz de 2 x' menos 1 sobre raiz de 2 y'. E o seu vetor y na nova base é dado por 1 sobre raiz de 2 x' mais 1 sobre raiz de 2 y', certo? A ideia para chegar nessa equação é basicamente que você vai pegar essa relação e inverter ela, resolver para x e para y. Bom, agora que eu sei expressar os meus vetores nessa nova base, nessa base mais natural para esse problema, eu vou fazer exatamente isso. Então eu vou escrever o meu E0 como sendo A vezes o meu antigo vetor x, certo? Em termos da base nova. Então isso daqui é AX e o x, como a gente descobriu no slide passado, é 1 sobre raiz de 2x' menos 1 sobre raiz de 2 y'. Tudo bem? O seu novo vetor de polarização, como a gente já havia dito, é basicamente o versor x' produto escalar com o seu vetor de polarização antigo na direção x', certo? Parte boa é como a gente construiu essa base nova para ser uma base ortonormal, ou seja, todos os nossos versores são ortogonais e o módulo deles é sempre 1. Então, esse produto escalar é muito fácil, certo? A componente x, x com x dá 1, e o y' com x' dá 0. Isso faz com que a gente obtenha somente a componente x' quando a gente for fazer o nosso novo cálculo. Por isso que a gente trocou de base, porque essa conta ficou muito simples. Então, o nosso novo vetor de polarização, fazendo essa continha, fazendo a projeção na direção da polarização, é dado por A, que é a nossa amplitude, dividido por raiz de 2, vezes o x', certo? Com o meu novo vetor de polarização, eu consigo encontrar qual que vai ser a intensidade medida no final desse experimento, que é o que a gente quer descobrir, certo? Fazendo isso, lembrando que a nossa intensidade é basicamente proporcional ao quadrado do nosso vetor de polarização, a gente observa que o módulo do quadrado de A sobre a raiz de 2 dá basicamente A dividido por 2, A ao quadrado dividido por 2, que também é muito conhecido como 50% da intensidade que a gente tinha da luz no começo do experimento, certo? Esse módulo de A ao quadrado representa o nosso 100%, o módulo de A ao quadrado dividido por 2 é o 50% no final desse experimento, certo? Então, se você mandar um feixe de luz não polarizada por um polarizador horizontal e depois por um polarizador diagonal a 45 graus, você vai observar que você obtém exatamente 50% da luz que você mandou no começo. Tá, agora o que acontece se eu refazer esse experimento, só que em vez de colocar um polarizador horizontal, eu começar com um polarizador... Bom, tá, então eu achei que fosse fazer o contrário, então vamos lá. A gente vai manter o polarizador horizontal, certo? Só que a gente vai trocar o polarizador na diagonal. Em vez de colocar na diagonal voltada para o x', a gente vai botar na diagonal voltada para o y'. Ou seja, em vez de 45 graus, a gente vai botar 135 graus, certo? Bom, de novo, seu vetor de polarização é escrito do mesmo jeito, antes de passar pelo último polarizador, porque é basicamente A vezes x, e a gente sabe quem é x na nova base.
E a gente refaz o mesmo processo. Só que agora a gente quer saber qual que é a polarização na direção do y'. Tudo bem? Então a gente calcula a projeção na direção do y'. E o que a gente observa, no fim das contas, é que isso daqui é igual a, pegando só essa componente, menos a dividido por raiz de 2 na direção y', certo? A gente selecionou só essa última componente por esse processo. Dessa maneira, a nossa intensidade, no final das contas, continua sendo menos, né, o módulo quadrado de menos a dividido por raiz de 2, que dá basicamente 50% do que a gente tinha antes. Então, colocando um polarizador horizontal, depois um polarizador na direção y', você obtém também 50% do seu feixe. Bom, agora no 2.3 a gente vai falar o que eu estava falando antes, que é basicamente trocar o primeiro horizontal por um na vertical e refazer o caso de 45 graus e depois de 135 graus. Vocês vão observar que eles são exatamente análogos, eu não vou gastar tempo falando sobre eles, porque é basicamente a mesma conta, certo? Dessa vez, você vai escrever o y na base nova e vai refazer tudo, todos os seus produtos escalares, para obter que o feixe também é 50% nessa direção e que o companheiro dele a 135 graus também te dá 50% de intensidade. Pergunta é a seguinte: no primeiro experimento, eu tinha basicamente um vetor de polarização horizontal, eu passava por um diagonal a 45 graus e eu obtinha 50% de intensidade. Se eu fizesse a mesma coisa, só que a 135 graus, eu obtinha também 50% de intensidade. Isso aqui te lembra alguma coisa? Será que te lembra o experimento de Stern-Gerlach que a gente fez com o aparato na direção Z e depois o aparato na direção X? Se você preparasse um feixe com spin-up, aqui análogo a um feixe com polarização horizontal, e passasse ele por uma ferramenta que mede X, você observaria que 50% passaram pelo X+ e 50% passaram pelo X não. Tudo bem? Isso é exatamente análogo à junção dos últimos dois experimentos que a gente descreveu. Você passar o horizontal por um a 45 graus e depois por outro a 45 graus. Então a ideia é que existe uma analogia forte entre essas duas coisas, certo? É como se a minha entrada desse aparato de Stern-Gerlach fosse igual a essas duas saídas. E no seguinte sentido, o experimento Stern-Gerlach na direção X é análogo a esses dois caras, aos meus vetores nessa nova base, tudo bem? Nessa base a 45 graus. Então vamos lá, observe a mesma propriedade do primeiro experimento de Stern-Gerlach que a gente fez até agora, certo? As analogias contêm as mesmas propriedades das quais a gente estava falando nesse momento inteiro. Veja como isso é fantástico. O que a gente queria no começo era encontrar um sistema de preferência clássico em que a gente entendesse muito bem a matemática para fazer uma analogia e entender o que diabos estava acontecendo no nosso experimento quântico. A gente encontrou, a gente descobriu que essa propriedade é a polarização da luz, e a gente viu que a gente sabe a matemática necessária para descrever todo esse problema, certo? A analogia física entre os experimentos sugere uma mesma matemática vetorial por trás desse mistério quântico. Os experimentos sugerem que as grandezas físicas se relacionem da seguinte maneira: elétrons com spin na direção Z+, são análogos à luz polarizada na direção X. Elétrons com spin Z- são análogos à polarização na direção Y. Tudo bem? Já para a direção X, elétrons com spin X+, são análogos à luz polarizada na direção X', ou seja, a 45 graus, e elétrons com spin down na direção X são análogos à luz polarizada na direção Y', ou seja, 135 graus. Certo? Ou seja, a gente tem que descrever o estado físico do sistema com vetores bidimensionais, assim como a gente faz no caso da polarização da luz. Postulando axiomas da física nesse espaço vetorial, a gente pode finalmente realizar as previsões e confrontar com os experimentos, certo? Se esse axioma dessa nova física nesse espaço vetorial resultar em previsões que batem com os nossos experimentos, então a gente vai dizer que os nossos axiomas estão certos, e eles estão na direção certa para descrever a natureza, para descrever esse experimento quântico. Daí, se eles simplesmente falharem, a gente diz, bom, que pena, não é mesmo? Vamos procurar outro sistema físico, vamos procurar outra analogia, isso deve ser descrito por outra coisa. Dessa maneira, a gente tem que entrar nos postulados da mecânica quântica. É exatamente aqui que a gente põe a nossa fronteira entre o que é quântico e o que é clássico. É nesse momento que a gente vai dizer, cara, física clássica não é confiável, ela não explica o nosso universo, então a gente tem que partir para uma teoria nova. Que teoria nova é essa? Quais são os axiomas dela? Quais são os postulados dela? E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, certo?
Na nossa próxima aula, a gente vai reescrever a física do zero. E a gente vai falar de todas as leis da mecânica quântica, de todos os postulados, e a gente vai usar eles para confrontar com os dados experimentais e ver se de fato eles preveem coisas boas ou ruins, se a tal mecânica quântica descreve bem o nosso universo ou não.